Olha só, ao clicar numa etapa dessa, por exemplo, fonte, navegação ou tipo alterado, você consegue perceber que nessa parte superior, esses dados e esse código ele é alterado. Bom, só por questão de curiosidade, o que você vê nessa linha que parece a barra de fórmulas é simplesmente o código que é feito no Power Query. E esse código é na linguagem M. E para não aumentar muito a complexidade desse curso, o que não é o nosso foco, eu não vou entrar em detalhes sobre ela. Mas só para te mostrar como funciona, cada etapa desse conjunto é um código que é executado na linguagem M. E para você ver esse código de forma completa, basta clicarmos em Editor Avançado. E aqui nós conseguimos ver todo o nosso código. E como você consegue ver, ao final da nossa instrução, ele é finalizado com uma vírgula. Depois passamos para a nossa próxima etapa e ao finalizar colocamos também uma vírgula e assim por diante. Como eu não vou entrar em muitos detalhes, caso você queira estudar mais a fundo a codificação realizada aqui, eu vou deixar um link do site da Microsoft aqui como recurso dessa aula, caso você queira aprofundar mais sobre a linguagem M. Pronto, agora vamos formatar os nossos dados de fundos imobiliários. Com isso, eu vou fechar o editor avançado. E agora eu vou alterar, primeiramente, o nome da nossa tabela, que antes era Table 0, eu vou colocar agora tabela fundos imobiliários. Então, antes de alterarmos o nosso tipo de dado, vamos fazer o seguinte. Se a gente for analisando as colunas, vamos perceber que várias delas possuem a informação N/A, ou seja, nenhum dado está encontrado naquele local. Só que isso dificulta a nossa transformação do dado, pois quando acontecer o N/A, seria ideal que o nosso valor fosse substituído por zero. Então, para fazer isso, vamos utilizar da opção Substituir Valores. Então, vamos clicar em qualquer local dessa tabela, pressionar o atalho Ctrl A para selecionar todos os nossos dados e vamos substituir valores, onde o valor a ser localizado será N/A e a gente vai substituir ele por zero. Depois vamos pressionar OK e ele vai fazer toda essa substituição para nós. Como você pode ver, já foi colocado aqui uma etapa de valor substituído. Depois que já transformamos o N/A para zero, vamos agora formatar os nossos dados. Por exemplo, vamos voltar lá para o início. E aonde tiver número, por exemplo, no preço atual, liquidez diária e entre outras colunas, nós vamos colocar todas elas número decimal. Então vamos clicar no número decimal e assim por diante. Mas para não ficar diversas etapas, vamos fazer da seguinte forma. Vamos excluir essa última etapa. Vamos clicar na etapa e selecionar as outras com o botão de Ctrl. Depois disso, vamos vir em tipos de dados e colocar número decimal. Pronto. Com isso finalizado, vou agora fechar e carregar e colocar em uma planilha. Então, eu vou colocar fechar e carregar para. E aqui vai ser criada a nossa planilha de tabela de FIIs. Agora vamos fazer o seguinte. Só para aprendermos algumas das ferramentas mais importantes do Power Query, eu vou criar uma conexão com o nosso projeto 2. E olha o que vai acontecer. Eu vou vir em obter dados, de arquivo, de pasta de trabalho, e eu vou escolher o nosso projeto 2. Quando entrarmos nessa página do navegador, olha o que acontece. Temos diversos dados, como você pode ver. E essa quantidade de dados pode te atrapalhar a interpretá-los. Mas eu vou te ajudar agora a fazer isso. Vamos lá. Esses primeiros ícones, eles são ícones de tabela, ou seja, as tabelas criadas lá no nosso projeto 2 são esses ícones com essa primeira linha azul. Esse ícone abaixo, de clientes até serviço, são os ícones das nossas planilhas. Todas as planilhas que tem no nosso projeto 2 são esses ícones daqui. E essa última opção é a opção para os nomes que utilizamos. Nesse caso, toda a área de impressão que colocarmos lá, aqui é dado como essas áreas. Mas para facilitar a tua vida, eu vou te dizer um detalhe muito importante. Normalmente, sempre utilizaremos nessas buscas de dados externas, tabelas. Ou seja, será exceção trabalharmos com planilhas ou até mesmo nomes. Tudo bem? Bom, e agora para te mostrar algumas das ferramentas mais importantes, eu vou buscar a planilha de, por exemplo, tabela de produtos e vou transformar os dados. Bom, vindo para o editor do Power Query, uma ferramenta muito útil daqui
que você pode precisar em algum momento é a ferramenta de filtrar. E ela é bem parecida com a do Excel. Ou seja, nós conseguimos resumir o teu dado para algo mais específico. Vamos imaginar, por exemplo, que você precisa somente do material de pintura, desse tipo de material. Então, o que é que você poderia fazer? Você poderia simplesmente analisar linha por linha e ficar excluindo lá no Excel, ou você pode simplesmente vir aqui e aqui a gente consegue executar o filtro. Por exemplo, vamos escolher somente o material de pintura. Eu vou tirar essa opção de selecionar tudo para desmarcar todos e marcar somente material de pintura. Ao fazer isso, é criada uma nova etapa, e essa etapa é chamada de linhas filtradas, que nessa linha ele vai procurar, na coluna de tipo de material, a opção material pintura. Depois que ele fizer isso, ele vai pegar somente o material pintura e trazer para o Excel. E caso você queira mais de um, você pode muito bem alterar, voltando no filtro e escolhendo, por exemplo, eu quero material de pintura, mas eu também quero, por exemplo, os materiais elétricos. Então, vamos pressionar OK. E agora será mostrado somente materiais elétricos e material de pintura. Ou, nesse caso, a gente quer que o tipo de material seja diferente de construção civil. E para tirar o filtro, temos duas opções. Podemos simplesmente excluir essa etapa de linhas filtradas ou clicar no filtro e escolher limpar filtro, que automaticamente aquela etapa será excluída. Bom, e olha só, o Power Query é uma ferramenta super completa, mas com muitas funções que não são tão aplicáveis para nós nesse momento. E como eu te prometi, eu não quero te mostrar ferramentas nesse curso que você não vai utilizar. Então, como você já tem a base sobre essa ferramenta, caso você necessite ir mais a fundo, será muito mais fácil. Uma última diferença é sobre a aba de transformar e a aba de adicionar coluna. Se você analisar ambas, como a gente já conversou, a de adicionar coluna, ela vai fazer a mudança que você escolheu, mas ao fazer isso, ela adicionará uma coluna com aquela mudança. Já a de transformar, vai pegar aquela mesma coluna e alterar os dados presentes nela. Tudo bem?